Salve amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série Pra Que Serve a Música. Eu sou o Serafim e hoje nós vamos diferenciar o conceito de improvisação musical daquele de composição musical, que são dois conceitos fundamentais para entender a prática da música e muitas pessoas confundem ou não entendem exatamente como esses dois conceitos podem ser, na verdade, muito similares. Então, vamos lá pro vídeo. Antes de mais nada, eu quero fazer um apelo para que você deixe o seu like aqui, compartilhe esse conteúdo e se inscreva no canal para que eu possa chegar em mais pessoas, certo? E mais pessoas possam aprender um pouco mais para que serve a música. Ok, entrando, eu também vou aproveitar para fazer uma propaganda aqui, ó. Eu estou usando a minha camiseta antiviral da Cidadão Global com a letra de uma canção minha. Eu vim ver o véu da vida, voar além de toda despedida, que é a canção Além da Despedida. Quem quiser também adquirir uma camiseta dessas, e tem de outros artistas também, de Santa Catarina, por favor, eu vou deixar o link na descrição. E agora sim, vamos para o conteúdo. Se a gente quer entender como a prática da música funciona, como os músicos pensam e agem, e como que a música realmente sai fora e realmente chega nos ouvidos das pessoas, é fundamental entender o que é composição e improvisação, diferenciar esses dois e depois aproximar. Eu percebo que tem muito preconceito, não é bem a palavra preconceito, mas é uma falta de conhecimento geral sobre o que é improvisação, principalmente quando as pessoas dizem que improvisar é inventar do nada, é uma coisa. Não é isso, gente, não é inventar do nada. Nesse sentido, a composição parece que não é o inventar do nada, mas é o inventar a partir de alguma coisa que já existe, e nesse caso fica uma oposição. Ou é uma composição, o que a pessoa está tocando, ou é uma improvisação. E é essa oposição que eu quero desmistificar. Na verdade, a música precisa das duas, e eu quero chegar no final do vídeo com você entendendo como exatamente isso funciona. Eu até pensei em deixar aqui uma definição de dicionário, né, de composição e improvisação musical. Mas eu achei melhor deixar só na descrição e falar com as minhas próprias palavras o que eu acredito, qual é a minha opinião sobre o que é improvisação e composição. A composição nada mais é do que uma obra musical, ou seja, é a ideia de uma música do início ao fim dela, e é um caminho também que os músicos podem seguir e você consegue reconhecer se a pessoa executou a mesma composição, porque ela vai soar da mesma forma. Enquanto que a improvisação, muitas vezes aí em algumas definições de dicionário, é chamada como uma composição espontânea, como se você estivesse compondo uma música do nada. Mas não é bem isso, porque quando a gente improvisa, nem sempre o resultado dessa improvisação seria uma música que você talvez gravasse no seu CD ou que você ouvisse no rádio. Eu quero dizer, uma música bem estruturadinha, com início, meio e fim, com letra, com tudo mais. Muitas vezes a improvisação é irado, ela é maluca, ela é louca, ela sai de um lado para outro, e isso não é, e realmente não parece uma composição. Como que a gente pode explicar isso? Então, só para exemplificar, deixa eu pegar aqui uma canção da nossa música popular brasileira para exemplificar. Ó. Isso é uma canção, isso é uma composição. Que no caso aqui é a Metamorfose Ambulante do Raul. Essa sequência de acordes é fixa. Daí ele fala: prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Você reconhece que é uma composição? Primeiro porque vocês lembram que vocês já ouviram isso 1 milhão de vezes e eu repeti mais ou menos da mesma forma. Porém, ainda continua sendo uma composição, inclusive se eu trocar bastante e variar bastante o ritmo e fizer algo como tipo: prefiro ser essa metamorfose ambulante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então, a música popular permite essas variações e você ainda chama de uma composição musical. Então, eu tenho uma ideia minha para ajudar a pensar o que exatamente é a composição. Ela é um plano de execução. Ela planifica exatamente o que acontece no primeiro segundo, quando você começa a música, o que vai acontecer dali a 2 ou 3 segundos. Então ela define a ordem do tempo das ações e ela também determina quais são essas ações. E eu prefiro ser... Tem que ter aquela nota, sabe? Senão não é a melodia que o Raul Seixas compôs. Prefiro ser... Enquanto ele é um compositor, ele definiu essas notas junto com essa letra para que a gente possa repetir. Isso pode parecer muito banal, mas na verdade é uma coisa que nem todo mundo saca,
que isso é um plano de composição. A atividade do compositor, portanto, é pensar e definir qual é o plano. Isso é fundamental, inclusive, quando tem muitas pessoas que vão tocar. No caso, talvez da música clássica ou das sinfonias, você tem uma orquestra, tem muitos músicos. A existência de um plano de execução único que alguém definiu, no caso um Beethoven, um Mozart, um Haydn, definiram aquele plano, ajuda com que todas as pessoas ali envolvidas toquem a mesma música. Não toquem qualquer coisa ou aleatoriamente um toque uma coisa, o outro toque outra. Então, dessa forma, com a composição, você diminui os riscos de que ocorra um improviso ruim, ou seja, que alguém arrisque improvisar e de repente erre e saia fora do que significa aquela composição. Então, ela ajuda a organizar quando eu tenho um grupo muito grande de pessoas. Também, não só isso, né? É uma composição quando a gente toca sozinho. Eu só digo que ela é fundamental quando tem muitas pessoas, fundamental para organizar. Aqui é importante fazer uma distinção filosófica. Esse plano de execução pode ser uma coisa que existe na memória. Você ouviu muitas vezes Metamorfose Ambulante, ficou na sua memória. Se você tem memória dela, você tem o plano de execução na sua memória. Podia ser numa partitura também, esse plano está ali. Uma improvisação não é um plano, ela não age a partir de um plano, ela é uma coisa totalmente diferente, ela é uma coisa prática, ela é ação musical. Então, por exemplo, se eu pegar os mesmos acordes da música do Raul Seixas, eu posso improvisar em cima algo que não tem nada a ver com a composição dele. A improvisação é puramente prática, enquanto que o plano de execução é, na verdade, uma abstração mental, pode existir na memória ou na partitura, como eu falei. Então, esses conceitos não fazem parte da mesma categoria de coisas. Uma ideia, outra uma coisa que só existe na prática. Então, para a gente realmente equiparar e poder comparar a improvisação com a composição, a gente não pode falar composição musical. A gente tem que falar de uma performance musical que é guiada a partir de uma composição. Agora sim, você tem uma performance musical guiada a partir de uma composição e você tem uma improvisação, que é uma performance musical não guiada a partir de uma composição. E daí você consegue realmente comparar. Aqui você está falando da mesma coisa. Então, o conceito-chave aqui é o que eu chamei de performance musical, por falta de uma melhor palavra, talvez em português. Performance quer dizer apresentação musical, mas independente de você apresentar para um público ou não, pode estar tocando sozinho no quarto, eu chamaria também de uma performance. Ela é pura ação. É quando realmente você toca os acordes, quando eles soam no tempo. Independente de alguém ter composto alguma coisa no passado ou não, ela é pura ação. Essa ação pode ser orientada pelo conceito de composição, quando a sua ação presente musical é, na verdade, uma reprodução da estrutura básica de Metamorfose Ambulante. Então, a sua performance é guiada por uma composição. A improvisação musical, então, nesse caso, é simplesmente a mesma ação musical da performance, a mesma coisa, tirando essa composição musical. Quando você não tem um plano que define cada passo do que você vai fazer. Por isso mesmo, eu até filosofo com vocês aqui qual é a necessidade de você ter um termo específico para denotar improvisação musical, se improvisação musical nada mais é do que a performance. Nada mais é do que fazer música sem composição. Então é uma definição que a gente pode chamar de uma definição negativa. Não tem nada a mais na improvisação, não tem nada especial nela que faça ela ser uma técnica muito diferente. É simplesmente música quando você não está seguindo o plano de execução. Isso é incrível, na verdade, porque é pura música. É a música na sua forma mais simples possível. Para você executar uma composição musical, aí sim precisa de uma elaboração. Aí sim, não é puramente uma performance. Você precisa orientar todas as suas ações de acordo com o que está dito no plano. E os planos de execuções, as composições, a gente até chama eles de nomes, né? A gente põe nomes, né? Metamorfose Ambulante, Nona Sinfonia. Eles têm nomes, né? São como que substâncias, coisas. Essas coisas podem ser mais ou menos rígidas, mais flexíveis ou menos. No caso do Metamorfose Ambulante, eu provei para vocês agora há pouco que eu poderia modificar ela, o ritmo dela, às vezes até o jeito que eu canto, e ser a mesma composição. Porque na música popular é um pouco mais flexível. Diferente, talvez, da Nona Sinfonia, onde tem muitas diferenças de interpretação, às vezes de um regente para outro, de uma orquestra para outra. Mas você tem esse sentido de uma rigidez um pouco maior na partitura, de tocar cada nota e cada ritmo tal como foi escrito por Beethoven.
Ok, eu espero que agora a gente tenha conseguido entender um pouquinho melhor o que é a improvisação e a composição, ou melhor, a performance a partir de uma composição. Mas ainda ficam muitas dúvidas. A ideia de uma oposição absoluta entre esses dois conceitos é uma coisa que eu vou desmistificar agora, porque realmente não é assim que funciona. Vejamos bem, uma improvisação musical, que como eu falei, é pura ação, é quando você pega o seu violão e sem nenhum plano... Bom, eu agora improvisei, mas você já ouviu isso antes com absoluta certeza. Você já ouviu essas mesmas notas e talvez os mesmos acordes. Vamos lembrar que boa parte da música ocidental é feita com a escala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, em várias combinações, em vários tons diferentes. Mas são as mesmas 7 notas que se relacionam entre si. Então é sempre a mesma coisa, gente. É sempre a mesma coisa quando você está dentro desse sistema ocidental. Então mesmo que eu improvise, você vai reconhecer padrões musicais que se repetem no meu improviso. Assim esses ritmos também. Você dificilmente consegue fazer uma coisa que ninguém nunca ouviu. E se alguém nunca ouviu, é complicado que a pessoa reconheça como música. Ao menos numa primeira audição, assim, ela talvez até entenda que é música se você explicar, mas o que faz as pessoas automaticamente entenderem, isso aqui é música, é o reconhecimento de padrões. Então, mesmo quando você tem uma improvisação, você tem padrões que estão sendo repetidos. Então, a escala musical Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, ela é um padrão. Sendo um padrão, existem regras na música que eu reconhecendo essas regras ou não, aceitando que elas existem ou não, eu acabo repetindo elas. Por isso, eu não posso nunca dizer que uma improvisação musical, que é a pura performance musical, portanto, ela é livre de qualquer tipo de padrão, de qualquer tipo de coisa de memória, de qualquer tipo de repetição, como se ela fosse sempre nova. E não é verdade, não. Na improvisação musical você não cria nada realmente novo. Você apenas é livre para, no momento presente, recombinar as referências musicais que já existem na sua cultura e na sua mente ao bel prazer, na combinação e na sequência que você quiser. Então, nesse sentido, a improvisação é toda ela regrada. A diferença disso para uma performance planificada, ou seja, uma performance que é realizada a partir de um plano de execução, é que quando você segue um plano de execução, você tem a sequência pré-determinada. Né? Eu sou obrigado a cantar primeiro. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. E depois eu sou obrigado a repetir. Eu prefiro ser essa Então a sequência temporal é que é definida, enquanto que os padrões que dominam, assim, que regem a improvisação musical, eles podem ser combinados ao seu bel prazer. Se eu tenho uma escala, eu posso cantar essas notas na ordem que eu quiser. A escolha dessa ordem foi feita de uma maneira totalmente agora, no momento presente, de forma improvisada. Porém, a existência da escala eu não inventei de forma alguma. Ela está impregnada em mim por eu ter ouvido muitas vezes, por eu ter aprendido a tocar violão. Então é isso que algumas pessoas que às vezes estão fora do ramo da música não entendem. Pensam que a improvisação é uma invenção totalmente do nada, não? Ela segue padrões. Agora, vamos ver do outro lado. Na composição, quando você usa uma composição musical para regular a tua performance, a tua ação, e você tenta reproduzir essa composição, não é verdade que você está sempre dentro do plano. Existem muitos espaços onde é possível improvisar, mesmo na música erudita, mesmo quando você segue uma partitura. Então, eu dei o exemplo, né, de eu transformar o Metamorfose Ambulante praticamente num reggae, né? Eu posso, então, na verdade, mexer um pouquinho no plano de execução, e quando eu mexo dessa forma, eu posso estar improvisando. Aqui eu não pensei que eu ia tocar na forma de um reggae, por exemplo. Me veio na hora. Então, na medida em que me veio algo na hora, eu improvisei dentro da composição. E nenhuma composição consegue definir tudo o que vai ocorrer na música. Isso é impossível. A música é essa coisa viva, prática agora, do momento presente. Tem muita complexidade aqui. Muita complexidade, muito som, muita nuance de ritmo,
nunca a tua memória, nem mesmo uma partitura, vai conseguir delimitar tudo o que está acontecendo agora, no momento presente. Existe uma singularidade, uma particularidade absoluta. Cada presente é novo. Cada vez que você repete uma composição, ela tá diferente. Nesse sentido, a improvisação musical, que é inventar coisas na hora, a partir de padrões, ela existe no meio de uma composição. Todas elas. Todas elas. Então, agora, chegando aqui, a gente consegue perceber que está muito mais confuso, na verdade, e está muito mais próximo da verdade. Que a improvisação tem muitas coisas que lembram composição. Ela segue padrões fixos, até bem rígidos, dependendo do teu estilo, né? No caso da música ocidental, harmonia tonal, escalas, etc. E a composição não consegue ser executada sem uma certa dose de improviso. Isso é fatal, é inevitável. Então, realmente, a diferença está na proporção. Às vezes a gente chama uma jam session, né, um encontro de músicos que eles estão improvisando, de uma improvisação musical, não porque ali eles não estão se guiando por padrões ou coisa do tipo. Eles estão, mas é porque ali o improviso predomina. O aspecto da improvisação, que tem a ver com essas escolhas que você faz no momento presente, a partir de padrões, ela predomina. Por outro lado, a gente vai na sala de concerto e assiste aquela composição, ou mesmo vai num show e assiste a sua banda preferida tocar aquela música que eles sempre tocam, e você percebe que ali predomina a ideia de um plano musical, de um plano de execução com início, meio e fim. Mas isso não significa que lá no meio da música, quem sabe, o pessoal, o guitarrista abre para um solo e começa a solar e começa a fazer de forma totalmente improvisada coisas que não estavam no plano, ou então que o vocalista cante de uma forma ou de outra, ou até que erre as notas. Então, a improvisação é o que torna aquela composição viva, ela é única, porque eles estão também improvisando, eles estão também fazendo escolhas. A única diferença é que eles não estão fazendo um tipo de escolha. Algo não foi escolhido, algo foi pré-determinado. E esse algo é o plano, que pode existir na memória ou na partitura. Portanto, eu consideraria composição e improvisação musical não como coisas em si mesmas, separadas, muito menos opostas, mas como dois aspectos da música. Dois aspectos, não da música, da ação musical. Então toda vez que tem gente real, indivíduos concretos, fazendo música no instante presente, você pode considerar que existe uma dose de improvisação e existe uma dose de composição. Isso eu estou falando de forma errada, não é que existe uma dose de composição, existe pelo menos uma dose de padronização, de seguir padrões. E toda vez que alguém está tocando uma música que você já conhece, com certeza existe um aspecto de improvisação. Então, entendendo esses dois como aspectos, a gente se dá muito melhor. Agora, eu entendo que as distinções que eu coloquei aqui geram dúvidas de certeza, porque são distinções sutis, né? O que é composição enquanto plano de execução? O que é uma performance planificada, feita a partir do plano? O que é uma improvisação? O que são esses aspectos? Então, se vocês têm dúvidas, joguem aí. Coloquem nos comentários. Eu vou adorar responder todas. Esse conteúdo aqui, ele se complementa com os comentários de vocês e com as dúvidas. Então, por favor, me ajudem a fechar esse vídeo deixando aí nos comentários. Não esqueçam de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Eu espero que tenha sido proveitoso. Tem muita coisa útil que a gente pode aprender a partir dessa dissociação entre improvisação e composição e também da mescla deles. Como, por exemplo, compreender melhor o que é realmente a improvisação que a gente ensina aqui nesse canal, no Pra Que Serve a Música, na série, que é uma improvisação para que você possa entrar num êxtase musical. Entendendo que essa improvisação não é um criar do nada, mas ela sempre segue padrões, que ela parece um pouco a composição, você consegue relaxar um pouco de que é possível aprender improvisação, de que improvisação não é uma coisa assim tão assustadora, de que é algo muito natural. Assim também entendendo que improvisação ela é definida negativamente, como eu falo, ou seja, ela não é nada a mais, ela só é música, sem a composição. Eu espero que também facilite para você, que você perca um pouco o medo de improvisar e de pensar que improviso é uma coisa especial. Bom, é muito especial, mas não é complexo, não é especial nesse sentido. Ok? Nos vemos no próximo vídeo, toda sexta eu tô aqui, eu sou o Serafim e Serafim out, Serafim saindo. Salve pessoal, até a próxima!